Olá a todos, meu nome é Nelson Granato e esse é o canal Marxismo, Teoria e Prática. Hoje nós vamos dar aqui continuidade à série de leituras de O Capital, trazendo aqui o estudo do seu capítulo 8, aqui, Jornada de Trabalho. Para contextualizar, vamos relembrar que nós estamos aqui na seção Produção de Mais-Valia Absoluta. Lembrando que o objetivo do capitalismo é o capitalista, ou a classe capitalista, se apropriar aqui do máximo possível de mais-valia. E isso se dá de duas formas. Uma primeira forma identificada por Marx é o que ele chama ali de mais-valia relativa, que se dá ali por meio ali da diminuição do tempo de trabalho necessário, ou seja, via diminuição do salário dos trabalhadores. Isso ocorre com a diminuição do valor das mercadorias, ali que compõe o custo de reprodução da força de trabalho. Se você não se lembrar desses conceitos, nós temos ali um vídeo específico para tratar sobre ele. Nós vamos estudar esse caminho da mais-valia relativa em próximos vídeos aqui da série aqui de estudos sobre o capital. O outro caminho, que é o que nós estamos estudando agora, é o da produção da mais-valia pela via absoluta, que se dá aqui por meio do aumento do tempo de trabalho excedente. Uma forma disso acontecer é por meio aqui do aumento da jornada de trabalho, que é o objeto aqui de estudo do capítulo que nós vamos estudar com mais profundidade nesse vídeo. Primeiramente, aqui Marx começa explicando quais seriam ali os limites existentes no capitalismo para a extensão da jornada de trabalho. Nós temos dois limites, aqui um limite mínimo e um limite máximo. O limite mínimo é dado ali pelo tempo de trabalho necessário, né? Ou seja, a jornada de trabalho precisa ser ali no mínimo suficiente para o trabalhador conseguir produzir o valor ali do seu próprio salário, né? Tudo que excede esse tempo de trabalho necessário para repor o próprio pagamento do salário, é tempo de trabalho excedente apropriado pelo capitalista. Portanto, interessa aqui ao capitalista estender aqui o máximo possível esse tempo de trabalho excedente. No entanto, há alguns limites para isso. E Marx identifica aqui dois desses limites máximos aqui à extensão da jornada de trabalho no capitalismo. O primeiro deles é o limite, o que Marx chamou ali de limite físico, ou seja, as 24 horas do dia, né, que menos o tempo necessário ali para o trabalhador ali descansar, dormir, satisfazer ali as suas necessidades físicas, se alimentar, se vestir, enfim, né? O tempo de trabalho ali para o próprio trabalhador conseguir ali recompor as suas forças para ir trabalhar no dia seguinte. Para além aqui desse limite físico, nós também temos o que Marx chama aqui de limite moral, né? Que é o tempo reservado ali para o trabalhador satisfazer as suas necessidades espirituais e necessidades sociais. Nesse tempo aqui temos, por exemplo, o tempo do trabalhador poder ir para a igreja, por exemplo, poder sair com os amigos, poder fazer exercícios, poder se divertir, né? Enfim, a quantidade e a extensão dessas atividades são determinadas pelo nível geral de civilização. Inclusive aqui, né, os limites físicos e morais à extensão da jornada de trabalho tendem a ser bem estreitos, como bem mostra aqui a charge do nosso herói aqui nas aventuras do homem assalariado. Esses limites físicos e morais aqui à jornada de trabalho se impõem na luta entre os capitalistas e os trabalhadores. Quanto mais força tem o capital, maior será a jornada de trabalho. E quanto mais força tem os trabalhadores, menor será a jornada de trabalho. Para o capital, aqui interessa aumentar a jornada de trabalho o máximo possível. Aqui nas palavras do próprio Marx, o capitalista apenas personifica o capital. Sua alma é a alma do capital. Mas o capital tem o seu próprio impulso vital, o impulso de valorizar-se, de criar mais-valia, de absorver com sua parte constante a maior quantidade possível de trabalho excedente. O capital é trabalho morto que, como um vampiro, se reanima sugando o trabalho vivo, e quanto mais o suga, mais forte se torna. Lembrando que quando nós falamos de horas de trabalho, nós estamos falando aqui de horas de vida. Portanto, quando falamos que o capital é um vampiro que se alimenta de trabalho vivo, não é uma mera figura de linguagem. Afinal, ele se alimenta do que o ser humano tem de mais precioso, suas horas de vida. Se ao capitalista que interessa aumentar a jornada de trabalho o máximo possível e ao trabalhador interessa limitar essa jornada de trabalho a uma duração normal, como nós resolvemos esse conflito no capitalismo? Marx traz aqui a seguinte resposta: é direito contra direito.
ambos baseados na lei de troca de mercadorias. Entre direitos iguais e opostos, decide a força. Assim, a regulamentação da jornada de trabalho se apresenta na história da produção capitalista como uma luta pela limitação da jornada de trabalho, um embate que se trava entre a classe capitalista e a classe trabalhadora. Aqui, ou seja, a definição dos limites da jornada de trabalho é decidida na arena da luta de classes. Quanto maior a força política e social da classe trabalhadora, mais ela vai conseguir conquistar uma jornada de trabalho com uma extensão digna. Atualmente, aqui no Brasil, a jornada de trabalho máxima definida na Constituição é de 44 horas semanais. Portanto, aqui uma eventual redução da jornada de trabalho para 40 ou para 36 horas semanais dependerá da força política da classe trabalhadora brasileira, representada aqui por meio de seus partidos, sindicatos e movimentos sociais. Obviamente, não é uma luta fácil, né? Como vimos, inclusive, aqui em vídeos anteriores sobre a realidade econômica brasileira e também sobre os programas políticos aqui da classe trabalhadora. Ainda assim, é essencial nós continuarmos defendendo e lutando por essa bandeira, né? Afinal, quem sustenta a burguesia, quem sustenta o capitalismo somos nós, os trabalhadores. E há muito espaço para a redução da jornada de trabalho e assim liberar tempo para nós vivermos plenamente. Ainda aqui no capítulo 8, Marx traz aqui uma série de exemplos históricos de como os trabalhadores europeus foram conseguindo colocar limites na jornada de trabalho ao longo dos séculos 18 e 19. E aqui na descrição desse vídeo eu deixarei um link, né, com um estudo da Organização Internacional do Trabalho sobre a duração da jornada de trabalho no mundo inteiro. Bem, por hoje é só. Deixe suas dúvidas e comentários aqui logo abaixo. Se inscreva nesse canal e ative as notificações se você desejar receber mais conteúdos assim. Desde já deixo aqui meu muito obrigado por acompanhar esse vídeo e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!